Válvula solenoide para vapor EV225B Danfoss. Então, seguindo a nossa série, nós vamos colar aqui na tela capturada que você está vendo o código da válvula solenoide para vapor modelo EV225B da Danfoss. Essa válvula do modelo EV225 é acompanhada pela bobina do tipo BQ. É uma válvula especificamente fabricada para uso em vapor. Então ela é fabricada em 3/8, meia, 3/4 e 1 polegada. O uso mais comum dessa válvula é entre meia, 3/4 e 1 polegada. A 3/8 não é tão comum. Mais adiante nós vamos falar de outro modelo menor para uso em vapor também, que é a válvula EV210, com vedação em PTFE para uso em vapor e muito aplicada, por exemplo, em autoclaves. Mas aqui a gente pode observar a válvula EV225 na RefTools da Danfoss. Então, recordando, para acessar, basta digitar ali no seu browser reftools.danfoss.com ou você pode pesquisar por RefTools no Google e encontrar facilmente essa ferramenta da Danfoss, aonde a tela inicial é essa tela que nós compartilhamos aqui na última semana, e em produtos você vai poder localizar através do código da Danfoss ou do descritivo do produto também com muita facilidade esses produtos. A válvula EV225 ela possui dentro das suas especificações, como a gente estava falando, as peças de reposição e os acessórios. Então nas peças de reposição você vai encontrar o reparo dessa válvula. Ele vai estar fornecido dentro do RefTools, você vai localizar de maneira muito fácil o reparo, e aqui a imagem desse reparo, então, com todos os seus componentes de vedação e também os componentes mecânicos que são fornecidos dentro do reparo dessa válvula. Também na guia acessórios você pode encontrar a bobina que é fornecida com essa válvula. Então nesse caso, como eu estava falando, é a bobina do tipo BQ, a bobina preta para aplicações em vapor. Então aqui o código da bobina, o código do reparo, o código da válvula, todos consolidados através do código da válvula. Então nesse caso o código do produto 032U 380529, que está na torre da válvula, você vai localizar a válvula completa, a válvula para vapor EV225, que é fornecida com a bobina, nesse código com a bobina 220 volts. Vindo aqui na lateral, em peças de reposição e acessórios, você encontra a vedação da válvula, o kit de reparo dessa válvula e também a bobina que ela é fornecida com os seus respectivos códigos. Imagem, dados técnicos, as especificações do produto, conforme você está vendo na tela. Então, especificações de vazão, diferencial de pressão, temperatura máxima de operação e outras informações você vai encontrar aqui através do RefTools. Aplicação: aonde que uma válvula solenoide para vapor é aplicada? Normalmente ela é aplicada na entrada de equipamentos para fazer o controle de vapor dentro desses equipamentos. Então a válvula solenoide, o funcionamento dela é on-off. O que isso quer dizer? Ela é uma válvula que liga e desliga, abre e fecha mediante o sinal elétrico. Ela não fica modulando o vapor, modulando a alimentação de vapor, como uma válvula proporcional, por exemplo. Então ela é uma válvula para equipamentos que não exigem uma grande precisão de temperatura, como por exemplo serpentinas, alguns panelões de cozimento de geleias, por exemplo, e outros alimentos também que não tem uma exigência tão grande de controle de temperatura, como é o caso de um pasteurizador ou equipamentos dentro de plantas frigoríficas ou indústrias de bebidas, por exemplo. A válvula vai ser aplicada na alimentação de vapor, ela é normalmente fechada, com um pulso elétrico. Ela vai abrir e vai liberar o vapor para entrar no equipamento e fazer a troca térmica com o produto em questão, seja qual for o produto que ela estiver liberando vapor para aquecer. Quando ela fecha, esse vapor cessa a sua entrada ali no equipamento e para de ocorrer então essa transferência. Qual que é a variável que controla essa válvula? Normalmente é a temperatura. Então como é que isso funciona? Vamos supor que ela esteja instalada em uma serpentina e essa serpentina vai estar dentro de um tanque que vai estar aquecendo água, por exemplo.
Nós temos um sensor de temperatura no tanque medindo a temperatura da água. Esse sensor de temperatura vai comunicar essa temperatura para um controlador e o controlador de temperatura, por sua vez, vai fazer a válvula abrir e fechar enviando ou cortando o sinal elétrico de alimentação dessa bobina. Então esses três componentes básicos podem fazer uma automação do controle de vapor de qualquer tipo de equipamento, se esse controle for um controle on-off, utilizando essa válvula. Então esse código 032U 380529 se trata da válvula de meia polegada. Substituindo o código, na tela você pode ver agora a válvula com bitola de 3/4. Então esse código é o 032U 380629. Então, substituindo apenas a rosca. O modelo da válvula é o mesmo, a bobina é o tipo BQ, é a mesma bobina. Então, tanto para a válvula de meia, quanto de 3/4, quanto de 1 polegada, modelo EV225B, a bobina tipo BQ é exatamente igual. Então, você tem essa comodidade de ter diversas válvulas instaladas na sua planta com a mesma bobina. Então, você pode ter menos estoque para fazer a manutenção preventiva ou corretiva dessas válvulas solenoides para vapor da Danfoss que você tiver instaladas na sua planta, no seu sistema. Da mesma forma que a válvula de 3/4, abrindo aqui os documentos, os recursos visuais, a gente tem acesso às fotos, aos PDFs e em peças de reposição e acessórios, o reparo dessa válvula pode ser encontrado, os componentes desse reparo e o seu código para cotação, tal como os acessórios, que nesse caso é a bobina que é fornecida junto com a válvula solenoide para vapor. Essa válvula tem o fornecimento da bobina junto com a válvula, mas outras válvulas da Danfoss, as válvulas que nós vamos falar nesse mesmo conteúdo daqui a pouco, elas são fornecidas com a bobina separada. Então, por exemplo, a válvula para uso geral, modelo EV220B da Danfoss, ela é fornecida com a bobina separada da válvula e diversas outras válvulas também. A válvula para vapor tem a bobina conjunta, então aqui você pode localizar como um acessório identificando o seu código.